fala aos nossos corações, ministra ao nosso interior. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. O Fernandinho vai voltar e vai fazer algo por nós, projetar um texto. Se você quiser abrir no celular também, sua Bíblia, ou está com ela em mãos, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Capítulo 1, a partir do versículo 12. Pode voltar, Fernandinho. Pode voltar para perto da Larissa aqui. Não, aqui estou com um passador. Meus irmãos, essa é uma carta muito especial. Paulo fala com o coração. Ele não tem necessidade de falar muito de doutrina aqui. Por mais que ele vá tratar de assuntos importantes de cunho espiritual, mas não é o mesmo peso de Romanos, de Efésios. É uma carta de coração. Amigos estão conversando. Amigos estão lembrando os fatos e acontecimentos. Amigos estão saudosos. E Paulo, no versículo 12, que está ali projetado, diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente de toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Jesus está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês. Eu falava do poder da intercessão. Graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. São essas porções da carta que Paulo escreveu aos Efésios que eu quero me deter hoje. Eu posso fazer aqui uma avaliação muito introdutória a respeito do conteúdo do que a gente leu aqui. Aqui nós encontramos Paulo claramente fazendo uma retrospectiva, passado, presente e futuro. O que ele viveu, o que ele está vivendo e o que ele tem como expectativa de viver ainda, lá para frente, adiante. E quando a gente pensa nisso, a gente descobre que a gente tem que viver a vida com os olhos de Deus, e não com os olhos pessimistas, sem fé, que muitas vezes o nosso coração é movido a ter. Portanto, olhar para a vida deve ser com o olhar de Deus. E quando isso acontece, Paulo é capaz de olhar para o seu passado
por tudo que ele passou, sem amarguras. Ele começa o texto dizendo: o que me aconteceu, aquilo que me ocorreu antes tem servido para o progresso do Evangelho. O que aconteceu? O que sucedeu com o apóstolo Paulo? Ele está preso. Efésios, Filipenses, Colossenses, e tem mais uma carta que eu não estou lembrando aqui no momento. São cartas chamadas cartas da prisão. Paulo está preso em Roma. Lembra que o livro de Atos termina com Paulo sendo conduzido para ser julgado pelo imperador? É nesta prisão. É quando ele está ali em Roma. Ele passa 2 anos preso. Os estudiosos dizem que depois desse período ele é solto, e mais alguns anos ele continua a pregação do Evangelho, e finalmente ele é preso novamente em Roma, quando ele é morto. Nessa ocasião, ele está em Roma. E eu gosto de ver a forma que Paulo lida com os momentos adversos, com as situações indesejadas que a gente passou e que se passa. Paulo diz assim: eu fui preso, estou preso. Imagine um líder da igreja, sem internet, sem redes sociais, sem comunicação alguma, tendo uma igreja que Deus disse que ele era responsável por ela. E a gente fica pensando: pronto, não vai dar certo. E Paulo vai dizer: olha, eu estou preso, situação tão difícil, tão desagradável, mas isso serviu para o progresso do Evangelho. É quando a gente é capaz de ver nas coisas difíceis e ruins coisas boas, algo a aprender, algo que nos faz crescer. Não olhe para as dores, para os sofrimentos, para as lembranças amargas, apenas pelo ângulo que te faz chorar, sofrer e lastimar. Olhe com um olhar, tirando do seu passado, da sua história, coisas que te fazem andar para frente e até mesmo dizer: eu não fui vencido, eu estou aqui, eu venci. Essa é a forma que quem olha com o olhar de Deus, olha para as lutas sem amargura e diz: contribuiu para o progresso do Evangelho. E Paulo vai dizer que quando os irmãos de Roma, ele está em Roma, sabem que ele está ali preso, algumas coisas começam a acontecer no presente. Daí a razão de Paulo dizer que ele está alegre no presente. Como é que ele vê o seu presente? Com alegria. Ele não deixa a tristeza vencer a alegria. Por mais que a gente possa transitar em um momento, em outro, ou alegres ou tristes, mas nunca viver uma tristeza que te leva a uma depressão profunda, porque você tem motivos em Deus para se alegrar. E ele vai dizer que algo aconteceu. O que aconteceu? Ele diz, primeiramente, pessoas de alto posto, que nessa tradução ela traz uma informação que quem conhece história vai estranhar. Toda a guarda do palácio é uma coisa. Se eu falasse que toda a guarda pretoriana, quem conhece um pouco de história sabe que no Império Romano, a guarda que dava segurança ao imperador era chamada de guarda pretoriana. No original aparece guarda pretoriana. Eles estavam responsáveis por guardar Paulo. E você sabe, desde aquela época, o boca a boca funcionava. Paulo disse que os da guarda pretoriana ouviram falar de Cristo e muitos se converteram a Cristo. E isso foi passando. Então, no presente, Paulo olha com alegria para aquilo que deve ser o foco da gente. Porque muitos estão se convertendo, até mesmo os da guarda pretoriana. Segundo, a igreja se despertou para pregar a Cristo. A igreja passa por momentos de oscilações como nós passamos. A igreja não é diferente de nós.
há momentos que a igreja desperta, canta com alegria, se une, faz questão de estar unida, há momentos que a igreja evangeliza, faz eventos, e há momentos que a igreja fica quase que na UTI, olha, daquele jeito. E é assim. E a igreja despertou quando soube que Paulo estava preso e diz, a história bíblica, que eles começaram a pregar, anunciando a palavra com maior determinação e destemor, não tinha temor de perder alguma coisa, de sofrer alguma represália. Estavam ali se doando. E Paulo olha para esse presente e fica feliz, até mesmo quando Cristo é pregado por motivações outras. Eu sei que o zelo do Evangelho foi o que motivou Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Paulo vai dizer que, ainda que alguém pregue um outro Evangelho, e Paulo está falando da realidade do verdadeiro Evangelho, que tem um conteúdo sagrado, que Deus entregou a nós. Existe um falso Evangelho, que trabalha muito naquilo que é centrado no homem. O verdadeiro Evangelho é centrado em Deus. Deus está no centro. O falso Evangelho, o homem é o centro. Essa é, de fato, a forma mais simplista e simples de falar da comparação entre ambos. Então, Paulo tem cuidado do Evangelho. Ele escreve às igrejas para corrigir os defeitos doutrinários. Mas olha o que ele fala aqui. Paulo vai dizer que existia naquela região, na região de Roma, pessoas que, sabendo que Paulo está preso, eles vão pregar por ambição egoísta. Parece tão atual. Quantas pessoas ocupam púlpitos da igreja, redes sociais, e nitidamente a intenção é enganar as pessoas e prometer aquilo que não vai acontecer, para arrecadar recursos, para enriquecer suas contas bancárias. E Paulo chama isso de ambição egoísta, sem sinceridade, com intenção de prejudicar e não de pregar o Evangelho claro, cristalino. Paulo vai dizer que essas pessoas estão atuando e sempre estiveram. E nos nossos dias, nos dias de Paulo, Paulo vai dizer que existem pessoas que pregam com boa vontade, no versículo 15. Paulo vai dizer que pregam com amor. E há pessoas que pregam Cristo com inveja e por rivalidade, por competição, para saber qual a maior igreja, quem cresceu mais, quem trouxe mais gente para a igreja, uma competição. Porém, Paulo vai dizer, mas o que importa no versículo 18? E ele diz, o que importa é que Cristo seja anunciado. E eu tenho uma coisa para dizer, às vezes a gente fica preocupado com algumas igrejas que atraem pessoas mais do que aquelas que pregam o Evangelho com critério, com sabedoria e com rigor. E a gente fica preocupado, pessoas estão sendo enganadas. A gente pode estar sendo enganado também ao pensar dessa forma, porque Cristo entrando no coração dessas pessoas, onde elas estiverem, elas podem ser salvas a despeito de quem está do lado de cá desse ponto. E aí, a gente fica pensando, como é possível? Porque quem age no coração das pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E as pessoas que, quando são convertidas, normalmente elas saem desses ambientes e procuram um lugar para serem cuidadas e orientadas da forma correta. Então, Paulo olha para o futuro com presença de coisas que poderiam ser preocupantes, mas olha para o presente, melhor dizendo, com alegria. Olhou para o passado sem amarguras, olha para o presente com alegria e olha para o futuro com esperança. Eu gosto de ver a forma que Paulo lida com o seu futuro. É bem verdade que a gente não sabe o que pode nos acontecer um segundo. Você não sabe. Um segundo, não é nem um minuto. Você não sabe o que pode acontecer com você ao sair daqui. Ninguém sabe. Mas como você lida com aquilo que você não sabe? Tem gente que fica
louca, aí vai buscar tarô, jogo de búzios, ou então profetadas e assim por diante. Porque precisam saber do futuro, porque senão o que poderá me acontecer? Aí o cantor popular, nessa parte, foi sábio, disse assim: como será o amanhã? Responda quem puder. E ele apressadamente responde: o meu futuro será como Deus quiser. Aí você descansa. Você está guardado e nas mãos daquele que tem guardado o seu futuro. Você está muito preocupado com ele. E a gente se preocupa muito com ele. A razão da ansiedade que aporta os nossos corações é com o futuro. O futuro está nas mãos de Deus, como também o seu passado, o seu presente e a sua vida está nas mãos de Deus. Paulo está preso. E ele tem uma questão: ele pode viver ou morrer. Ele passaria por uma audiência com o imperador, ele era cidadão romano, por isso que ele foi parar em Roma. Ele não é um judeu qualquer, ele tem um título de cidadão romano, vivia dentro do Império Romano, debaixo da autoridade do imperador. E quando ele se achou injustiçado, ele apelou a César. Quando um cidadão romano apelava a César, ele tinha o direito de ter uma audiência de julgamento com César, o imperador. Por isso que Paulo espera 2 anos, para ter essa oportunidade de se defender. Oportunidade de se defender perante o imperador. E ele poderia dizer: vida ou morte. E eu gosto da forma que Paulo lida com a vida e com a morte. Ele diz que viver é Cristo, morrer é lucro. É uma parte que muitos cristãos gostam de recitar e até de guardar na mente. Viver é Cristo, morrer é lucro. Quantos aqui já não repetiram isso, não se lembraram disso? Viver é Cristo, morrer é lucro. Quem ouve as palavras do apóstolo Paulo, que ele afirma na iminência de viver um ou outro, porque a gente muitas vezes fala isso como papagaios. Paulo está vivendo um momento na sua história que o futuro pode ser vida ou morte. Mas aí ele começa a entender que a vida dele não está nas mãos do imperador. A vida dele está nas mãos de Deus, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ponto. Aí ele começa a definir o que é vida e o que é morte. E ele define vida como Cristo e morte como lucro. Quem pode e quem faz esse tipo de definição é quem vive uma vida espiritual onde Cristo é o centro, e quem também está em Cristo pode fazer isso. Quem não conhece a Cristo define a vida de que forma? Define a morte de que forma? Os incrédulos vão dizer: viver é dinheiro, e passam a vida numa luta desesperada para acumular riquezas, para ter e dizer que tem, guardar escrituras, contar histórias de que ele foi um homem, uma mulher bem-sucedida. Para alguns, viver é dinheiro. Para outros, viver é prazer. Não precisa muito ter dinheiro, mas se você tiver dinheiro, você vai ter acesso a muito prazer. Você vai poder fazer a viagem da sua vida, comprar a lancha, o seu jato particular, ou então, se você não chegar a esse ponto de Neymar, você vai chegar àquele que pode ir num restaurante top que você deseja ter. Tomar um vinho clássico, como o Romanée Conti. Porque viver é prazer. E você pode viver em função de se realizar em prazer, e o conceito de pessoas que vivem nessa forma de vida, essas pessoas vão dizer: viver é prazer. Outros vão dizer: viver é forma física, é saúde. E aqui tem uma pegadinha, porque parece que eu posso estar falando de que é errado cuidar da saúde e ter boa forma física. Não.
Tem gente que cuida do corpo de tal forma, se cuidasse do coração e da vida espiritual, na mesma proporção que vão às academias, que procuram suplementos, que fazem seleção da comida para comer de manhã, de tarde, de noite. Por isso que eu digo, não me entendam mal. Tem gente que quer viver aqui na terra e viver com qualidade e cuidam demais do corpo porque querem viver muitos anos aqui na terra. Não querem ouvir falar desse negócio de céu, porque eu quero viver, e viver é saúde, viver é forma física. Não tem nada errado você fazer um botox, você fazer um preenchimento aqui e ali. Eu até estou pensando em botar um preenchimento em alguns lugares. Aí, quem conhece minha mãe sabe que nós somos deficientes também nessa área. Mas é interessante como nós estamos muitas vezes atrás do que nos faz viver aqui na Terra. Viver a saúde. E Paulo diz, não, viver é Cristo. Viver é Cristo. E o que é que isso tem a ver? Exclui tudo isso? Não. Deus pode nos dar recursos financeiros. Deus pode nos dar muitos prazeres legítimos e honestos. Quando a gente tem Ele como a razão da minha vida não está em fazer e em ter coisas, a minha vida está em ser dele, em viver para Ele, em conhecê-lo. Tanto é que João diz que a vida eterna é esta, que te conheçam como Deus único, de ser amigo dele. João 15, já não vos chamamos de servos, mas de amigos. É de ver uma vida onde Cristo está presente na nossa caminhada, na nossa trajetória, nos nossos relacionamentos, nas nossas buscas, nas nossas realizações. É por isso que Paulo diz, viver é Cristo. Então, enquanto viver, Paulo está dizendo, eu vou viver para Ele, por meio dEle. Eu quero Cristo comigo sempre. E viver é Cristo. Tem uma música antiga também, mas é só que é do século passado, né? Que diz assim, só de ouvir tua voz e sentir teu calor, amor, só de pronunciar o teu nome. Meus irmãos, eu tenho um negócio, quando eu falo Jesus, o nome de Jesus, meu coração se enche de uma alegria tão grande. O nome de Jesus, meu amigo Jesus, meu Salvador, como eu sou grato a Ele, como Ele é bom. Então, é muito bom ser dele, conhecer a Ele, é muito bom. Clamar e louvá-lo. Essa música faz um bem para mim, porque quando eu falo, só de pronunciar o teu nome, faz um bem para o meu coração, espero que o seu também. Então, viver é Cristo nesse sentido. E viver é Cristo é tão interessante isso. Eu vou dizer mais à frente o que eu quero dizer agora. Não vou cair na tentação. Aí Paulo vai dizer, conceituando a morte, né? Ele já falou que viver é Cristo, ele vai dizer que morrer é lucro. E por que Paulo diz que morrer é lucro? Porque para muitos, você sabe disso, porque você vive nesse mundo que eu vivo também. Para muitos, morrer é prejuízo. Em que sentido morrer é prejuízo? Gente, era tão novo, como se morresse, fosse perder a coisa mais importante, que é a vida humana, a vida biológica. E tem muitos que não querem nem sequer pensar e falar em morte. Que na superstição que alguns crentes têm, eu descobri que tem alguns crentes que têm até signo. Imagina, crente que não quer falar em morte, porque se chamar morte atrai. Já viu isso? Tem crente que pensa assim, que falar em morte atrai a morte. Primeiro, crente não tem signo, e quando o crente fala de morte, ele deve falar com uma possibilidade real e que é coisa boa. Porque Jesus garantiu a vida eterna. É boa porque ele fez tanta promessa. Ele disse que foi preparar um lugar para a gente.
É tão bom que ao ladrão da cruz ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus queria que o ladrão da cruz dissesse: uhul! A morte não é o fim. A morte nunca será o fim. Daí a razão lá de 1 Coríntios 15, Paulo dizia: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Para nós é lucro. Agora, para quem não tem Cristo, é prejuízo. É prejuízo. As pessoas estão vivendo com medo de morrer. E viver é mortal. Porque quando as pessoas chegam a uma certa idade, eles estão ali já com fantasmas mentais que os fazem sofrer. Eu anotei uma frase aqui que eu quero ler para você. O crente é aquele que não foge da vida, nem teme a morte. Dá para você anotar aí. O crente é aquele que não foge da vida, nem teme a morte. Isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu creio na promessa e na palavra que Jesus disse. E o que Paulo vai dizer aqui, para mim também é sensacional. Ele vai dizer que o desejo dele era partir e estar com Cristo. A palavra partir no original grego, ela tem essa palavra em grego, não vou nem pronunciar para vocês não acharem que eu estou querendo aqui esnobar. Tem 3 sentidos e usos: o uso militar, o uso marítimo e o uso agrícola. Toda vez que era usado no uso agrícola, tinha a ver com aliviar a carga, os fardos que eram colocados nos animais. Aí você já imagina o quanto estar com Cristo, o alívio que a gente experimenta. O segundo uso era o sentido militar, quando você levantava o acampamento, usava-se a palavra partir. Então, vamos partir. O militar usava essa palavra quando tinha que levantar o acampamento, fazer a mudança final, a mudança para o céu. E também havia a ideia marítima, quando você desamarrava o bote, levantava a âncora, você poderia partir para novos mares. Algumas pessoas têm expectativas do céu. Como será o céu? Eu não sei. Mas pastor, o Apocalipse diz, rua de ouro, tal, não, aquilo, linguagem metafórica, gente. Eu não sei. Eu sei que o céu vai ser um lugar maravilhoso. Eu não sei como será. E Paulo diz algo que ao meu coração é extraordinário. Ele, quando fala de céu, ele não fala de lugar. Ele fala de relacionamento. Que diz que o meu desejo é partir e estar com Cristo. Eu não quero como vai ser, eu não sei como vai ser lá. As mansões, se é um Campo Verde, se vai ser uma luz, uma glória, não sei. E desde o dia que eu entendi isso, eu também não quero nem saber como será o céu. Eu sei que existe, e é muito bom, mas melhor é partir e estar com Cristo. Estar com o seu Senhor, aquele que morreu a sua morte, que estendeu a mão para você, que esteve com você aqui em vida e vai estar com você sempre. É de tê-lo e gozá-lo eternamente. Esse Jesus que hoje você no culto adora, glorifica o nome dele, você estará com ele. Paulo diz, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Aí completa a frase que muitos de nós já disse. Meu desejo é partir e estar com Cristo, que é infinitamente, incomparavelmente melhor. Então Paulo sabe. E sabe pelas promessas. E se você lê a Bíblia, você deve lembrar que na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, não querendo se vangloriar,
Ele disse: houve um homem que foi levado ao terceiro céu, em corpo ou espírito, eu não sei, mas que viu a glória celestial, coisas que são indizíveis ao homem. E por causa disso, Deus colocou um espinho na carne desse homem, para que ele não se vangloriasse de ter ido ao céu. Paulo já tinha ido lá. Ele poderia dizer que era incomparavelmente melhor. Então a gente fica apegado a essa terra, a vaidade dessa terra, as coisas desse mundo, querendo ganhar o mundo inteiro, se estressando por coisas tão terrenas. E Paulo diz assim: eu já estive lá, que além do que já eu vi, tem coisa melhor. E o que é melhor do céu é estar com Cristo. Essa é a forma mais extraordinária de ver o futuro. Ele olha para o passado sem amarguras, olha para o presente com alegria e olha para o futuro com esperança. Mas ele sabe também que havia outro lado de possibilidade. A possibilidade primeira é dele morrer. Não é problema, vou estar com Cristo. A outra possibilidade é dele viver. E Paulo, ele abre o coração, e eu vou ler com vocês de novo. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Ele está dizendo: se fosse para eu escolher, você sabe qual seria a minha escolha, né? Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça com o corpo. E Deus já havia dito a ele que ele não ia morrer, que ele iria continuar o seu trabalho, iria pregar o Evangelho, glorificar o nome dele. E Paulo fala também com uma certa alegria: vocês não trabalham mais, mas eu vou ficar com vocês. Eu vou ficar aqui nesse mundo com vocês. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Então Paulo diz assim: olha, eu sou para vocês motivo de alegria, e vocês para mim da mesma forma. Vamos andar juntos. Vamos glorificar o nome de Deus juntos. Vamos seguir nessa trajetória. Vamos? Vamos. Que Deus nos abençoe. Amém. E que o nosso coração seja trabalhado e consolado por essa verdade. Fernandinho vai botar uma música ali, que vai nos preparar para um momento de ceia. É um clássico, cantado de outra forma.